Então, nós podemos inserir essa tesoura assim bem neste ponto do rosto, e deste ponto, até aqui embaixo, e depois através de todo o pescoço assim. E então até este ponto aqui. Assim você consegue literalmente separar o rosto de alguém das estruturas profundas que ficam abaixo da pele. É meio assustador. Não. Eu acho bem legal. Assusta no bom sentido. É que eu não quero dar a impressão de ficção científica, mas acho super legal. Eu sou a doutora Lara Devgan. Sou uma cirurgiã plástica certificada e estes são alguns dos instrumentos cirúrgicos mais usados em minha sala de cirurgia. Estes não são todos os instrumentos. Isso é um quarto dos instrumentos para uma cirurgia. Vou falar das principais características. A primeira coisa que vou mostrar é um dos meus aspectos favoritos do meu trabalho, que é os bisturis. Bom, eu trouxe essa banana do meu almoço para conseguir demonstrar como que os bisturis funcionam. Esta é uma lâmina 10. Você pode observar que a barriga da lâmina 10 é mais larga e também mais curvada. Portanto, eu uso a lâmina 10 com frequência em operações, como em uma abdominoplastia, onde eu preciso fazer uma incisão grande e rápida. Esta é uma lâmina 11. Como você pode ver, esse bisturi tem um ponto de precisão de corte muito fino e bem afiado que chega até a ponta do bisturi. É por isso que ele é muito mais apropriado para pequenos cortes de precisão, como por exemplo para uma blefaroplastia ou um lifting labial. Você pode realmente esculpir algo extremamente fino com uma lâmina 11. E esta é uma lâmina 15. A lâmina 15 é um dos bisturis mais comuns utilizados no campo da cirurgia plástica. Ele tem um tipo de corte curvilíneo na ponta e pode ser usado para uma incisão de tipo médio e é bem multifuncional. Para um lifting facial, ou para uma mamoplastia de aumento dos seios, a lâmina 15 pode ser uma opção muito boa. Minha operação favorita e que realizo com mais frequência é o lifting facial. Eu gosto de usar um bisturi de lâmina 11 para o lifting facial porque é uma operação super precisa. Bom, eu começarei a cirurgia fazendo uma incisão curvilínea escondida dentro da orelha e curvando para a parte de trás da orelha, e farei outra incisão pequena por baixo do queixo. Com essas incisões eu vou poder começar a dissecar o que chamamos de plano profundo da face, mas assim eu poderei fazer isso sem ter contato com o tecido mole da face e também do pescoço. Para fazer isso, eu usarei uma série de bisturis, pequenas tesouras curvas finas e tesouras curvas maiores, em tamanhos crescentes. Este aqui é um dos instrumentos mais surpreendentes em toda a cirurgia plástica. É chamada de tesoura Goni, ou tesoura facelift. Durante a cirurgia, essa tesoura será inteiramente inserida bem neste ponto aqui no rosto. Por isso, apesar de ser muito interessante, há muitos riscos que precisamos considerar. E quando a tesoura Goni é usada apropriadamente, este par de tesouras pode se mover livremente sobre a pele, exatamente nesta posição que eu estou mostrando. Deste ponto, até aqui embaixo, e depois através do pescoço. E então até este ponto aqui. Assim você consegue literalmente separar o rosto de alguém das estruturas profundas que ficam abaixo da pele, e também separar a pele do pescoço das suas estruturas. Portanto, este pequeno par de tesouras que vocês estão vendo, representa realmente o auge do que é possível com a cirurgia plástica. E também na compreensão da anatomia essencial do rosto e como trabalhar bem, e não mal com ela. Para que serve este rastelinho? Se você está falando desse instrumento, ele pode ser chamado de rastelo popularmente, mas é chamado de SEM na linguagem formal. É um instrumento conhecido como afastador, que geralmente é usado em liftings faciais para levantar o tecido e melhorar a visualização. Estes belos instrumentos aqui na minha frente são alguns dos que eu utilizo para realizar uma blefaroplastia. Primeiro, eu uso os protetores de córnea para proteger os olhos do paciente, para que não tenhamos arranhões na córnea, ou irritação quando estamos fazendo a cirurgia. Em seguida, uso estes paquímetros milimétricos para medir com precisão os detalhes da operação. Desse modo posso ter certeza de que não só o comprimento da margem das pálpebras é o mesmo em ambos os lados, mas que um olho tem exatamente a mesma medida que o olho oposto. Portanto, os paquímetros são uma versão elegante da régua milimétrica, que é estéril e preparado para o campo cirúrgico. Depois de planejar e fazer minha linha de incisão, uso uma variedade de tesouras cirúrgicas finas. Como por exemplo essa tesoura de íris que eu uso para dissecar o excesso de pele, também o inchaço das pálpebras superiores e inferiores. Quando estou usando a abordagem de incisão da pálpebra inferior eu uso instrumentos como este afastador palpebral de Desmarets. Esse instrumento pode ser colocado dentro da pálpebra inferior,
Ele vai retrair os tecidos aqui dentro, assim poderemos visualizar melhor o inchaço e também o excesso de gordura sob os olhos. A pele ao redor dos nossos olhos é a mais fina e delicada do corpo. E é exatamente por essa razão que os instrumentos que usamos para fechar os tecidos ao redor dos olhos também são alguns dos mais especiais que nós usamos. A verdade é que eu adoro estes instrumentos porque eles são tão pequenos e adoráveis. Estes são fórceps joalheiro, e estes são suportes de agulha muito bons. E o tamanho de ambos é muito pequeno. Estes são os instrumentos que eu vou utilizar quando preciso manusear uma agulha e fazer uma sutura. Ou seja, vou usá-los quando estou dando pontos para fechar a linha de incisão durante uma cirurgia de blefaroplastia, das pálpebras superiores ou das inferiores. Você deve ter notado esta interessante coleção de instrumentos bem no centro da mesa. Estes são alguns dos instrumentos que eu utilizo com frequência para realizar as cirurgias de rinoplastia. Eu começarei usando o espéculo nasal. Ele vai dentro da narina e me permitirá visualizar o que está acontecendo por dentro do nariz. Bom, preciso explicar o que eu quero dizer com nariz. Algumas das coisas que eu trato esteticamente incluem questões relacionadas com o contorno, o dorso ou ponte do nariz, e também a ponta dele. Quando alguém tem queixas sobre a ponte do nariz, muitas vezes elas são relacionadas a protuberâncias no nariz. Uma das formas de lidarmos com essa protuberância é com os raspadores. Eles são os equivalentes a lixas de unhas cirúrgicas. As pontas desses instrumentos são na verdade revestidos com pó de diamante, por isso são extremamente afiadas. Esse instrumento é capaz de alcançar as curvas ósseas e cartilaginosas que ficam nas paredes laterais do nariz para torná-las mais estreitas. E também o dorso do nariz para fazer com que a proeminência que fica nessa área fique um pouco mais refinada. Em algumas situações, raspar o nariz não é suficiente para dar a alguém o contorno que essa pessoa deseja. Então, às vezes nós vamos precisar fraturar os ossos nasais e reduzir o tamanho dos ossos nasais. Nós vamos literalmente quebrá-los. Esse procedimento é conhecido como osteotomia. Nós realizamos esse procedimento usando um martelo e um osteótomo. Para fazer isso e conseguir criar quebras que sejam controladas dos ossos nasais, eu vou criar pequenas quebras ao longo das paredes laterais desses ossos nasais enquanto eu uso o martelo e o osteótomo. Nós fazemos assim. Desse modo nós faremos pequenas fraturas por toda a extensão do nariz. Assim eu vou conseguir fazer pequenas osteotomias nos ossos nasais de ambos os lados, o que significa que eu vou fraturar os ossos nasais. Portanto, estes são instrumentos muito interessantes e únicos. Pode parecer um pouco bárbaro, mas na verdade é um procedimento incrivelmente controlado em mãos precisas, feito com movimentos muito controlados e precisos. Um dos procedimentos de cirurgia plástica mais comuns nos Estados Unidos e na minha clínica é a mamoplastia de aumento de seios, e é assim que se parece um implante mamário. Aqui você pode ver uma amostra de um implante mamário de silicone de gel altamente coesivo, é bem mais mole, agradável e tem um aspecto natural. Nós colocamos implantes mamários com uma técnica sem toque. A incisão usada para colocar um implante mamário é muito pequena. São cerca de 2 centímetros, o que representa menos de 1 polegada. A prótese é colocada na dobra inframamária, logo abaixo do sulco mamário, ou seja, logo onde fica o arame do sutiã. Para fazer isso, eu uso este funil. Basicamente, esse procedimento é como usar um daqueles funis para colocar cobertura ou decorar um bolo. Esse funil me permite impulsionar o implante através de uma incisão muito pequena, diretamente no seio. A área de prótese mamária tem passado por grande progresso. Quando eu estava começando meu treinamento, a mamoplastia de aumento era uma operação que levava cerca de 4 ou 5 horas. A incisão era bem maior e a paciente precisava ficar sob anestesia geral. Agora, quando eu realizo esse procedimento, a operação leva menos de 30 minutos, a incisão é de menos de 1 centímetro e é realizado sob sedação. É a diferença entre um celular de 20 anos atrás e o iPhone de hoje. A lipoaspiração é um tema que está sempre em alta e eu queria mostrar a vocês algumas cânulas de lipoaspiração. Esta é uma cânula com ponta de espátula, e este é basicamente um canudo cirúrgico de aço inoxidável utilizado para sugar a gordura do corpo humano. Estas cânulas são utilizadas especificamente para a região submental, ou seja, a área onde acontece o acúmulo de gordura que forma queixo duplo. A lipoaspiração pode ser realizada em qualquer área do corpo. E há muitas cânulas diferentes que estão disponíveis no mercado. Durante os procedimentos, eu posso usar cânulas de lipoaspiração que têm uma variedade de comprimentos, calibres, espessuras e tamanhos. Há também muitas formas diferentes nas cabeças das cânulas.
Assim elas podem ter uma ponta lisa ou redonda, uma ponta em formato de cesta ou de espátula, de corte ou sem corte, há diversos tipos de ponta. Agora nós temos que falar sobre um dos instrumentos que é talvez o mais importante para o cirurgião plástico. O nome disso é sutura. Vamos olhar mais de perto um nylon de sutura 6/0. É uma sutura cirúrgica muito fina, mais fina que um cabelo humano. E você deve se lembrar desses dois instrumentos que mencionei anteriormente. Este é um fórceps joalheiro e um suporte de agulha, dos meus instrumentos cirúrgicos de blefaroplastia. Bom, há muitos tipos de suturas que são importantes na cirurgia plástica. E há duas categorias principais de suturas: as suturas absorvíveis e as não absorvíveis. As suturas absorvíveis são usadas em áreas onde as feridas são um pouco mais permissivas. Já as suturas não absorvíveis são importantes em áreas mais sensíveis do ponto de vista estético. Então, se a cirurgia é focada na precisão, você deve usar um ponto minúsculo não absorvível. Essa é a sutura que eu estou fazendo agora mesmo. As iniciais do meu pai estão gravadas neste martelo. Ele era um cirurgião de cabeça e pescoço. Na verdade, isso é muito legal. Eu posso usar hoje nas minhas cirurgias o mesmo instrumento que o meu pai usava há décadas atrás.